de volta aqui pra gente comentar algumas coisas desse episódio da Fazenda. Gente, nem tudo eu falei pra vocês nos 2 últimos vídeos aí sobre o que aconteceu na festa. Mas eu vou já comentar aqui alguma coisa que eu não tinha falado antes da festa, né? Eu falei pra vocês que a Luana, ela tinha meio que colocado e exposto os meninos ali pelo que eles estavam falando. Lembram disso? Tá aí no card. Mas eu não tinha visto a parte onde a Luana chegava próxima ali do Yuri e dizia pra ele isso lá. E o Yuri dizia pra ela não se meter. Olha, eu vou contar pra vocês. Eu não achava que chegaria o tempo aonde a gente observa que o negócio ali vai desandar nos próximos dias. E sim, gente, eu sei assim que muita gente tá achando o seguinte: essa fazenda já deu, já flopou, já não sei o quê. É verdade. Não vou negar para vocês não, que eu tô muito frustrado com a Fazenda 16. Eu pensava que ela fosse render muito mais e fosse pelo menos perto ali da Fazenda 14, da Fazenda 15. Passou longe. Tá longe das melhores, inclusive. Acho que ela deve estar muito perto ali da Fazenda 10, por aí. Porque da 11 em diante eu vi quase todas. A única que eu não vi foi aquela Fazenda de 2019, que eu não vi, porque afinal, no meio daquela Fazenda, foi o período que a minha mãe faleceu, então não tinha condição de assistir reality show naquele momento. Mas eu lembro que as fazendas foram boas, eram boas, tinham isso. E essa fazenda caiu num marasmo que raramente você vai conseguir sair de lá, porque tá chato já. Quem estava assistindo no Play Plus até ainda agora, tava vendo o grupão sentado lá na fogueira, ficaram horas lá na fogueira, eu acho que foi desde as 8 horas da noite, tá? E aí eles ficaram, deixa eu mostrar uma imagem aqui pra vocês terem noção de como é que tava. Eles estavam horas sentados naquela fogueira, horas. E aí o Sidney basicamente só ficava falando de uma única pessoa. Sasha. Era o Sasha aqui, era o Sasha ali, era o Sasha toda hora, porque o Sasha isso, porque o Sasha aquilo, porque o Sasha é um cara louco, porque o Sasha tá armando tudo, tá planejando tudo. Gente, foi só isso, a noite toda. Obviamente eu vou ter que comentar um pouco sobre isso, porque eles falaram de uma estratégia de jogo que eles querem fazer. Mas, de resto, a conversa deles foi só Sasha, porque o Sasha é maldoso, porque o Sasha é isso, porque o Sasha é aquilo, porque o Sasha é aquilo outro. Gente, foi assim, é sério, eu assim, tenho vontade assim, de perguntar assim pro Sidney: tá legal, você tá legal da mente? Porque você tá falando do Sasha o tempo todo. Isso aí foi na fogueira ainda agora. Só agora quem tá vendo no Play Plus viu que eles já subiram pra sede e estão se arrumando pra dormir. Mas, gente, assim, tá chato a gente ter que falar a mesma coisa, né? Vocês já perceberam, inclusive, né? Que é só isso que a gente tem pra falar. Mas aconteceram umas coisas interessantes. O rancho do fazendeiro. O Yuri pisoteou o Fernando lá. Ele simplesmente rasgou a foto do Fernando. Vou mostrar um trecho pra vocês. Ele rasgou a foto do Fernando e pisou em cima, pisoteou mesmo, tava cagando pro Fernando, tava cagando pro que tava acontecendo ali, tava cagando tudo. Tô só procurando a imagem para vocês verem aí como o negócio foi rolando ali durante a noite, durante o rancho do fazendeiro. E teve um outro momento também que foi ali a estratégia que o pessoal do grupão tá armando para ver se consegue eliminar o Sasha. Eles estão querendo de todas as maneiras eliminar o Sasha, estão querendo de todas as maneiras ali colocar o Sasha para fora da fazenda. Não sei, né? Não vai rolar, porque o Sasha já se transformou no favorito. Acho que é muito difícil mudar isso agora, né? Extremamente difícil a essa altura do campeonato mudar essa história toda.
muito difícil e não tem como. Eu acho que eles vão apenas só se desgastar e perder tempo. Olha aí o Yuri pisoteando a foto do Fernando. Olha aí, ela tirou ali do alvo a Luana e aí ele rasgou a foto do Fernando e pisou em cima assim sem dó. Para você ver o nível de ódio, o nível de ranço que eles chegaram lá dentro, né? Enfim, vamos lá comentar algumas coisas com vocês que eu não comentei do episódio da Fazenda. Tá? Vamos lá comentar aí algumas coisas para vocês ficarem mais por dentro ali do que aconteceu, tá bom? Primeiramente, eu não falei da Flor, tá? O que foi que aconteceu? Aparentemente, na dinâmica do Rodrigo Faro, tinha um apontamento onde eles tinham que falar, usar palavras para definir alguém ou definir a atitude de alguém. E, pelo que a Flor disse, ela usou a palavra falso para o Sidney. Depois, o Sidney ficou chateado com ela. Aí, quando terminou a dinâmica, ela diz ali para o Sidney o seguinte: eu não queria usar a palavra falso com você, mas não tinha outra palavra. Falso era a palavra mais próxima que eu podia usar para definir aquilo que eu queria dizer para você. E, inclusive, ela comentou que durante a dinâmica ela havia dito para ele: olha, essa palavra não é necessariamente o que eu quero dizer para você, mas é a única palavra que tem aqui para usar nesse momento. Então, assim, eu vou ser sincero com vocês, tá? O Sidney pegou ar com a Flor por causa disso, ele ficou muito chateado. Ficou chateado de ter sido chamado de falso por ela, mas aparentemente ele não fica chateado quando o pessoal ali do G4 chama ele das mesmas coisas. Por que será que ele não fica, né? Vamos ser sinceros, né? Eu acho assim, eu sempre achei que o Sidney tem um bom potencial. O cara é galã de televisão, o cara é galã de novela há tantos anos. Ele fez papéis muito bons ao longo da carreira dele. E aí agora, na Fazenda, ele tá fazendo um papel tão ridículo. Deu uma pena do Sidney, tá? Deu uma pena, porque assim, é um cara que... Gente, quem conhece o trabalho dele sabe os papéis que ele fez. E foram papéis muito bons. Mas ele agir desse jeito, olha, vou te contar. Pegou mal pra caramba, viu, Sidney? Pegou malzão aí, né? Se cobrar da Flor, algo que a Flor já tinha esclarecido pra você, que não tinha nada a ver com você. Não era necessariamente ali, não era a palavra que ela queria. E aí, teve esse momento aí que eles estavam se arrumando para a festa, cortando o cabelo, tá? Eu vou assim, eu não lembro exatamente o que a Luana falou, tá bom? Não vou lembrar, mas tem aqui um dos momentos em que isso aconteceu, tá? Obviamente que eu gravei um desses momentos aí que a Luana tava lá, eles estavam ali se preparando e tal para isso, estavam lá se preparando para a festa. E foi aí que começou toda aquela briga que envolveu a, a Vanessa, tá bom? A Flor também falou que ela fez isso porque chamou o coisa de falso, tá? Só para esclarecer esse trechinho aqui, ela chamou ele de falso também, porque o Sidney foi a única pessoa com quem ela teve um embate recente. Os outros ali dentro da casa ela não teve nenhum embate, então não havia sentido ela chamar outra pessoa de falsa, a não ser o próprio Sidney. E aí foi nessa preparação da festa. Tô ouvindo aqui, gente, porque eu tô com arquivo de vídeo, eu tô ouvindo aqui o que aconteceu, tá? Pra passar a mensagem certinha pra vocês, tá? Então eu tô olhando aqui direitinho.
Nesse momento aqui da imagem que vocês estão vendo, a Luana estava reclamando que o Sasha não deixa ninguém falar. Sasha estava reclamando ali com o Yuri que ele estava ali, as pessoas estavam pontuando coisas dele na dinâmica, e aí ele disse que estava meio cansativo e tal. E aí a Luana falou assim: Ô Sasha, mas você não deixa ninguém falar. E aí ele responde: mas eu tenho que pontuar, eu só estava pontuando as coisas. Então vocês viram que a própria Luana estava meio incomodada com isso. A própria Luana já tinha deixado claro ali: Sasha, você não deixa as pessoas falarem. E foi aí que começou a confusão, porque o Sasha começou a falar de outras coisas ali e começou a dizer que a Vanessa não tinha criatividade, começou a dizer que a Vanessa copiava os outros. Foi assim que o negócio desencadeou, tá? A Luana reclamando com o Sasha de que ele estava fazendo uma reclamação, que as pessoas ali só falavam coisas dele. E ela disse que ele também não deixava as pessoas falarem. Foi assim que tudo estourou ali e foi assim que o negócio cresceu. E aí, depois dele ter brigado com a Vanessa, o Fernando, que vocês estão vendo o Fernando ali no banheiro, o Fernando pontuou o seguinte ali. Nesse momento, o Fernando não estava falando nada. A única coisa que ele estava vendo era apenas observando ali que eram 3 pessoas indo para cima da Vanessa. A Vanessa estava só arrumando o cabelo, ela estava na tela, ela realmente não estava falando ali com ninguém. E aí o Fernando olha isso, ele olha lá como o Yuri, o Gui e o Sasha estavam indo para cima dela cobrando criatividade da moça. E aí, obviamente, a Vanessa responde para ele que isso é coisa de reality show, isso não foi ele que inventou e tal. E aí o Fernando entra lá dentro do quarto e aí ele fala, deixa eu até pegar exatamente o que o Fernando falou, tá? Para que vocês não desconfiem que a gente está passando assim, nossa, que a gente está exagerando com relação a isso. Tá? O Fernando entrou no quarto ali. Vê aqui, rapidinho. O Fernando entrou no quarto e falou isso aqui. Ah, a Vanessa também disse que eles xingavam também, não era só o Zé Love. E a Vanessa, a Luana disse que também nesse. E aí a Vanessa, nesse momento aqui específico, a Vanessa falou assim, porque o Gui se meteu e disse assim que, eu bem conheci o coração do Zé Love, eu também sei como é o coração do Zé Love. E aí a Vanessa falou assim, mas vocês também xingavam. Ele xingava, mas vocês também faziam a mesma coisa. E aí o Gui começou a falar e tal, começou a gritar também. E aí a Luana falou assim, para os meninos não se meterem. E ela dizia, tudo vocês têm que se meter, porque a briga estava só entre ela e o Sasha nesse momento específico aqui. E aí quando o Fernando entrou lá no quarto, ele diz assim para a Flora, para as meninas que estavam lá, olha, eles estão ali xingando a Vanessa. E foi aí que o Yuri falou que eles não estavam xingando a Vanessa. Foi aí que o Yuri pegou ar com o Fernando. E aí começou toda aquela briga lá, do macho que não te come, o macho não sei o que. Foi assim que tudo começou, tá certo? Foi exatamente assim também. Porque a Vanessa pontuou que eles também estavam se intrometendo em uma questão que não era para eles se intrometerem, tá? O Yuri, ele pega ar muito fácil e, de fato, o Yuri ele não faz o jogo dele. E vocês vão ver isso na hora lá do julgamento que ele vai ter, porque quando ele for para a roça, não agora, porque ele deve ir para a roça nas próximas semanas, ele vai voltar. Eu tô falando daquelas roças decisivas, tá? Quando ele entrar nessas roças decisivas, você vai ver aí você vai ver o Yuri sendo julgado exatamente por ele ter feito o jogo do Sasha, mas não ter feito o jogo dele.
E aí foi quando a Luana chamou ele para conversar ali e dizer que eles realmente estavam exagerando e que não pegava bem o que eles estavam fazendo ali, de falar, de gritar, de 3 machos grandões irem gritar com uma mulher. E aí ele pediu para ela não se meter. Então deixa eu mostrar esse trecho aqui no vídeo, tá certo? Eu tenho esse trecho aqui. Eu achei interessante esse momento aí, porque a Luana pontua. Vocês estão indo para cima dela. São vocês. Ela estava quieta na dela. E ele acha que ele estava certo ali em agir da maneira que ele agiu. Olha só o que ela falou. Eu te peço, quando você uma coisa dessa, não te mete. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. Não, tu não vai Entendeu? te meter mais. Porque não é certo. Quem não vai se meter é você e Guilherme. Não, tu não vai te meter mais Entendeu? quando eu estiver falando com uma pessoa. Eu te peço. Porque depois as pessoas usam isso contra a gente. Pois é. Pois é, não, foi porque tu Aí falou. ela tem razão. Eles é que pegaram o negócio e foram para cima de três machos grandões. Foram para cima de uma mulher que estava lá sozinha, só ajeitando o cabelo. Ela quis dizer isso para eles. Mas eles acham que eles estão certos de terem feito isso. E aí depois ela chama o Guilherme para conversar, o Gui, e aí fala para ela que isso não foi certo o que eles fizeram, não foi certo eles irem para cima da Vanessa, porque a Vanessa estava lá na dela, sozinha, estava arrumando o cabelo dela e tal, então eles do nada foram lá e partiram para briga. E aí o Gui quis defender e dizer que eles também tinham o direito de se intrometer, uma vez que todo mundo lá dentro tem o direito de se intrometer nessas coisas e tal. Obviamente ele tentou justificar, mas eu vou ser sincero para vocês, não adianta tentar justificar a coisa desse jeito. Não vai rolar, porque pega mal, fica feio, fica parecendo ali que eles basicamente estão passando pano para uma atitude errada, sendo que eles estão cobrando ali que as pessoas tenham sororidade com a Luana. Mas eles não estão tendo com as outras pessoas lá dentro. Estão tendo com a Vanessa, por exemplo. Eles não estão respeitando aquele espaço. Uma coisa é você estar ali numa coisa de jogo e tal, outra coisa é estar se preparando para uma festa e começar uma briga. E a Luana falou, pode ser a Babi, pode ser quem for, o que vocês fizeram ali, 3 homões, 3 machos grandões indo para cima dela, não pegou bem. Então a Luana já meio que expôs o jogo deles. Ó, cuidado com o que vocês estão fazendo aí, porque isso pode pegar mal também aqui fora. Achei interessante, porque eu não tinha visto a cena completa. O Play Plus não mostra a cena completa, gente. Para quem acha que assistiu o Play Plus, a gente está sabendo de tudo o que está rolando na Fazenda. Não. Eles não mostram essas cenas completas, né? O Play Plus você vê o que acontece no plano geral, mas você não vê o específico. Achei interessante a sequência completa. E aí ela faz a mesma reclamação para eles. Não é legal o que vocês ficaram fazendo, a mulher estava sozinha. E aí o Sidney conta lá pro Albert que tava rolando ali um arranca-rabo entre a Vanessa, entre a Luana e os meninos, por conta do que eles tinham feito com a Vanessa. Foi aí que eles fizeram o comentário. A Luana vai ser a primeira a ser descartada pelos meninos. E eu não duvido. Eu não duvido disso, não. Eu acho que a Luana vai ser mesmo a primeira deles que vai ser descartada. E ela vai acabar virando o jogo se eles fizerem isso pra cima dela. Aí, enquanto eles terminavam de se preparar pra festa, chegou lá as bebidinhas e tal. Eles reclamaram que a Flora disse que não estava num grupo, não estava dentro do grupão, mas estava tirando foto com eles ali. E ele falou a mesma coisa do Albert e da Flor. Gente, isso é só um momento de confraternização. Vocês não precisam transformar isso em jogo toda hora. Não precisa ficar falando de jogo toda hora, não, tá? Não precisa. Aí, durante a festa, a Flor estava dançando ali com eles e tal. A Flor realmente ela sempre foi de dançar com todo mundo, sempre foi de respeitar todo mundo ali e tal. E aí, quando ela entra, ela faz uma reclamação para Luana, que ela tá cansada do pessoal do outro lado dizer assim, só porque você tá dançando com eles, agora você virou alvo pra roça. Como assim você virou alvo pra roça só porque você tá dançando? E tal, a Luana pergunta assim pra ela.
E aí ela disse que não vai deixar de fazer as coisas que ela gosta de fazer, de dançar e de respeitar os colegas dela, só porque as pessoas estão ameaçando ela de ir para a roça o tempo todo, porque ela fica tendo essas trocas. Ela disse que não vai deixar de conversar com o G4, que ela vai continuar conversando. E aí ela volta pra festa junto com a Luana, e aí o Yuri vai dançar com ela e tal. Aí vocês percebem que as meninas lá do grupão não gostaram de ver a Flor assim. Aí teve esse momento aí, o Juninho, eu acho que ele tava meio bêbado já, né? Eu juro pra vocês que eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu lembro que a Flora falou. A Flora tava falando exatamente dessa situação aí de cobrança que eles fazem, que o pessoal lá do outro lado faz. A Flora, ela já pegou meio que ar com eles também, né? Ela tá bastante chateada com o que vem acontecendo ali. Ela já tava bastante chateada com essa situação toda. Ela tava bastante chateada com essas coisas rolando ali. E eu vou ser sincero pra vocês, tá? Tá um pouco chato essa história ali, essa divisão de grupos. Tá um pouco chato isso, porque fica parecendo ali tudo a mesma coisa, fica parecendo que o jogo não anda, e essa é uma das reclamações. Foi aí também, nesse momento que ela conversava com o Juninho parece que tinha bebido bastante, que os meninos anunciaram que estavam indo embora, que eles iam dormir. E aí o Fernando olha pra eles assim, vai lá, que o diabo carregue vocês. E aí ele fala assim pro Yuri, aproveita que o Sasha tá bêbado, aproveita agora, tenta alguma coisa. Foi assim que começou. Só que o Fernando, vocês sabem, ele não é de deixar as coisas assim, né? O Fernando, ele basicamente, o que foi que ele fez? Tomou mais um gole de cerveja e foi atrás. Os meninos entraram ali, trocaram de roupa, foram se deitar, o Fernando foi no banheiro. E aí, quando ele sai do banheiro, ele fala pro Yuri, aproveita a chance, aproveita que o Sasha tá bêbado e tenta alguma coisa agora com ele. Aproveita esse momento. E aí o Sasha diz, eu tô falando com você e tal. Eu tô falando, não te mete, que eu tô falando com você, enfim. Aí depois que o Fernando sai, o Sasha até pergunta o que foi que ele falou. E aí o Yuri disse, nem eu lembro o que ele falou. E aí foi quando a Flora tava conversando com a Luana, expondo lá os pontos deles, que o Fernando chegou com a Luana e disse que a atitude dos meninos tinha sido errado. E aí a Luana disse, mas eu falei para eles que estava errado. Mas aí ele responde para ela de novo, a forma como eles estão agindo não é legal e tal. Então o Fernando já foi ali atrás. Enquanto isso, lá no quarto, o Yuri não só lembrava do que o Fernando tinha falado, como ele ainda disse que o Fernando está tentando plantar essa pauta para cima dele, tentar colocar ele como homofóbico, tentar colocar ele nessa situação de homofobia ali, para criar alguma coisa, mas que ele não ia permitir isso de acontecer. E aí o Fernando cobra de novo da Luana, e aí a Luana e ele quase que entraram numa briguinha ali, no fim das contas, mas ele falou, eu não tô brigando com você, só tô pontuando o que você deveria fazer ali com relação a eles. Enfim, a Luana, ela passa pano para eles porque ela sabe que ela precisa deles para ela avançar o máximo possível. Aí depois ele faz a fofoca ali pra Babi e pra todo mundo. Aí depois a Luana entra lá no quarto e conta pro Yuri, conta pro Gui, pro Yuri, né, porque o Gui já tava dormindo, conta pro Sasha, acho que o Sasha também já tava dormindo, mas conta aí pro Yuri a cobrança que o Fernando tinha feito sobre ela e sobre a atitude dele. E aí ele conta, né, que o Fernando tentou passar essa pauta para ele de homofobia, essas coisas. No fim das contas, não vai dar em nada, mas vocês sabem que ele vai usar isso aí contra o Fernando, e o Fernando obviamente vai usar isso contra ele também, né? E aí o Fernando lá, quando tava todo mundo tomando banho, explicou de novo que situação era essa, porque que ele tinha falado aquilo, macho que não te come, que o cara só sabe viver o jogo do outro e não tá vivendo o jogo dele. E aí foi no momento que ele já tinha trocado de roupa, já estava ali se preparando para dormir, que eles estavam falando ali sobre os alimentos, sobre a divisão dos alimentos, que está ficando injusto e tal, porque já
a produção tá mandando pouco alimento, que ele vai falar ali com o Albert e comenta com o Albert que já que o Sasha deu a ideia, que tal a gente começar a dividir os alimentos, dividir os ovos principalmente. Isso aí foi o que eu não te falei no vídeo anterior sobre a festa, tá? E aí, a Flora estava conversando com a Flor, e aí a Flor explicou a estratégia que eles tinham de eliminar a Gisele. Tinha que botar a Flora junto com a Gisele na roça, porque eles imaginavam que a Gisele ia ser eliminada. E tinha que ser duas pessoas amigas e tal, porque aí dividiria voto. Aí a Flora fala, estratégia arriscada essa de vocês, né? Ela até assumiu, é arriscada, mas funcionou. Era isso que ela estava querendo. E foi isso que acabou acontecendo. Era só para tirar a Gisele. E aí o Fernando, em outro momento, estava falando ali pro menino, pro Gilson e pro Sidney, sobre a divisão dos ovos. Eu já te contei essa história quase toda, mas não te contei esse outro trecho que passou no programa. O Fernando ali preparando a comida e tal, falando ali de como é que deve ser a divisão dos ovos. E aí eles fizeram as contas que tinham que deixar 40 ovos pro pessoal ali fitness, segundo ele, né? O pessoal fitness quer fazer dieta fitness, bate o sino e vai embora. E aí ele falou o seguinte também, que era para separar 40 ovos para eles ali, pro Sasha, pro Yuri, pra Luana e pro Gui, e deixar isso aí, o resto dos ovos, para eles fazerem comida. E aí o Gilson aproveita e diz que ele ia pegar os ovos dele e ia guardar. Quem diria que a gente ia ver divisão de comida na fazenda, né? Normalmente, comida nunca foi um problema tão sério na fazenda. Mas essa temporada tá sendo, né? Bem sério. E aí o Gilson pega os ovos e guarda. Aí lá fora, tava o Fernando conversando com o Juninho, com a Flora, com a Flor e com o Albert, e falando, reclamando ali, que a divisão da comida tá bastante injusta, que tem gente ali consumindo os ovos dele, que ele não come ovo todo dia e tal. E aí, lá na despensa, tava o Gui e a Luana. E aí, ele perguntou se a Luana tinha comido ovos. A Luana disse que dos 10 que ela tinha direito, só sobravam 7, porque ela já havia comido 3 ovos. Foi assim que essa confusão ali, e aparentemente isso vai dar uma bela de uma confusão, eu vou ser sincero para vocês. Lá na frente, se eles continuarem com essa regra dos ovos, vai ter uma confusão. Vai ser interessante, mas não vou dizer para vocês que eu vou achar ruim, não. Pelo menos movimenta alguma coisa nessa fazenda, né? Lembrando, amanhã tem prova de fogo, aí estão os poderes, tá certo? Poder A, você deve imunizar um peão à puxada da baia. Poder B, você deve escolher 2 peões da sede. Eles também poderão ser escolhidos na puxada da baia. Poder B, né, gente? Vamos de poder B? O poder A é bem bosta. Vamos no B. Vai ser mais interessante aí. E vamos ver quem é que pega esse lampião, né? Antes de eu passar pro que aconteceu ali no rancho do fazendeiro, deixa eu falar algumas coisas para vocês. A Gisele disse que a primeira pessoa que ela ligou depois que ela saiu das entrevistas e tal da fazenda foi pro Zé Love. Aí ela fala assim, tá aí o story dela. A primeira pessoa da fazenda que eu liguei quando eu peguei o celular foi ele, o Zé Love. Eu já amo essa família. E aí, teve uma outra pessoa que rompeu com a Gisele. Porque a Gisele deu um unfollow nela. E aí essa mesma pessoa deu um unfollow na Gisele. Vocês sabem quem foi essa pessoa? Larissa. Justiça por Larissa. Olha aí o textão que a Larissa escreveu. Isso foi hoje, tá? Às 18 horas, tá aí no coisa que eu tirei no print. Olha o que a Larissa escreveu. É muito fácil você procurar culpados ao invés de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer o seu erro.
Errar é humano e aprender com eles é bem mais bonito do que ficar atacando e acusando as pessoas por atitudes causadas por si mesma. A verdade é que desde o início as pessoas só queriam um enredo para ir em cima do Sasha. Desde o início nunca gostaram dele e se aproveitaram das plaquinhas que eu coloquei para ele. Assumam seus próprios BOs, assim como eu assumi o meu e continuo assumindo. Eu não mando na boca de ninguém, muito menos nos comportamentos das pessoas dentro da fazenda. Todo mundo aqui é adulto, ou pelo menos eu acho que são, né? Minha vida particular foi exposta da pior maneira possível. Mesmo assim, continuei do lado das pessoas que usaram o meu nome como enredo para ficar atacando a mesma pessoa sempre. Cada um saiba reconhecer o que errou e procure se responsabilizar pelos seus erros. Tem momentos na vida que a gente tem que deixar o ego de lado e dar o braço a torcer mesmo, principalmente quando se está errado. Isso aí foi uma direta para a Gisele, vocês sabem, né? Uma diretona mesmo para a Gisele. Agora, vamos ser sinceros, Larissa, isso serve para você também, tá? Porque quando você saiu da fazenda, você não pensa que a gente aqui está comentando que a gente esqueceu do que você fez, não. Quando você saiu da fazenda, o selfie te confrontou, o Faro te confrontou com aquilo tudo. Você pegou aquelas plaquinhas negativas e jogou para cima do Sasha com a raiva que você tava dele. O que é que você acha que as pessoas lá dentro iam pensar da sua atitude, Larissa? As pessoas vão achar a mesma coisa. E assim, independente, tá? Porque eu sei que todo mundo ali levou o seu julgamento do Sasha ao extremo. Tá? Mas foi o que você colocou pro Sasha que desencadeou esse movimento contra ele. Foi você que colocou isso no Sasha, foi você que jogou essa luz em cima dele. Obviamente que depois ele soube usar isso a favor dele, mas foi você que fez isso e depois foi você que desfez puxando o mutirão para ele. Então assim, eu sei que você tem cobrado da Gisele, acho legal que você cobre da Gisele, inclusive. Porque afinal a gente já tá vendo que a Gisele não tá legal. A gente tá vendo que a Gisele, ela tá passando ali por um momento bastante complicado. Concordo com você. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades, sim. Mas, vamos ser sinceros que você deu pano pra manga também? Vamos ser sinceros que você abriu ali as portas para que isso acontecesse? Não vamos ser hipócritas de dizer que não, né? Não vamos ser hipócritas de dizer que você não teve a menor participação nisso. Você teve. Você foi muito responsável por esse momento aí que o Sasha teve e virou alvo de todo mundo. Culpa sua também. Então assuma o seu BO também. E se eu fosse você, eu nem me metia mais com relação a quem deve ficar ou quem deve sair da fazenda. Porque as pessoas estão cobrando isso de você também. Eu, se fosse você, eu me afastaria mesmo. Esperaria terminar a fazenda e só daria declarações do tipo depois que a fazenda tivesse terminado. Porque aí não ia soar como se você tentasse interferir no jogo. Pensa nisso. Pensa nisso aí, Larissa. Quanto a Gisele, só lamento pela Gisele, tá, gente? Eu acho que a Gisele, ela viajou demais na maionese aí, no julgamento que ela fez aí do Justiça por Larissa, né? Tanto que ela quebrou a cara depois. Enfim, vamos lá pro rancho do fazendeiro, né? Vocês sabem que a Luana convidou o Yuri, o Gui e o Sasha pro rancho do fazendeiro. Nossa, quem será que ela ia convidar, né? Ela vai convidar o Albert, vai convidar o Juninho, vai convidar o Sidney? Não, né? Ela vai convidar o G4 mesmo. E aí eles foram lá pro rancho do fazendeiro. E aí eles brindaram ali o fato de estarem mais uma semana ali no rancho do fazendeiro, aproveitando o jantar exclusivo ofertado aí pela patrocinadora do programa. Disse o Sasha, nós vamos ser fazendeiros até o final. E aí eles pegaram um brinde, começaram a brindar e disseram ao Quarteto Fantástico. E aí a Luana disse, semana que vem a gente tá aqui de novo. Brindaram, eu vou mostrar esse momento aí do brinde deles, tá? Brindaram sobre esse momento aí deles, estavam felizes, felicíssimos pelo que aconteceu de ganharem mais uma vez a prova do fazendeiro. Obviamente, né, porque eles estão sabendo usar essa estratégia e o outro lado não está sabendo usar.
Mas vamos mostrar esse momento aí deles próprios falando isso, né? Vamos lá. Quer dizer, deixa eu pegar o vídeo aqui, né? Para rolar isso tudo direitinho. Aqui, vamos ver. Eu tenho o vídeo aqui. Juro para vocês, eu adoraria ter aquele programa que faz live, que basta só você apertar um negocinho ali, você coloca os vídeos numa sequência, você só aperta o vídeo e ele vai, você não tem que ficar fazendo playlist. Mas aparentemente, de novo, o aplicativo não colocou a playlist com esse vídeo, só a parte do Fernando. Já já eu chego nessa parte do Fernando aí, já já eu falo isso para vocês, tá certo? E aí a Luana disse que ela não confia na Vanessa, que ela não confia no que a Vanessa conta, porque ela disse que a Vanessa aumenta tudo. Disse a Luana. Mas eu falei que não dá para confiar no que a Vanessa fala, porque ela aumenta tudo. E aí o Yuri responde: só a Flora eu confiava antes. Esses aí eu nunca confiei. O Fer é uma cobra. E aí o Gui falou que ele nunca confiou no Albert. Aí depois eles começaram a fazer várias críticas ao Fernando, que o Fernando tá usando a orientação sexual dele para se defender e atacar os demais. Disse o Sasha. Ele fica usando da minoria que ele representa, que ele faz parte, para poder crescer em cima dos outros. E aí o Yuri diz para ele falar o que ele quiser. E aí o Sasha, para ele agredir todo mundo. E aí a Luana complementa para ele agir com falta de respeito. Ou seja, eles macetaram o Fernando também aí, né? Aí depois eles foram para Flora e disseram da relação dela com o grupo. Disse aí o Sasha: vocês não falaram que a Flora ia deixar fazer a Flora fazer sozinha as paradas dela? O que ela falou que ela consegue, que ela poderia fazer, deixa amanhã ela fazer sozinha o trato dela. Aí a Luana disse que ela já tá cansada, porque a fazendeira é para ajudar e que não é para fazer tudo sozinha e que é muita cara de pau da Flora ficar cobrando isso dela. Aí depois eles foram lá, pegaram os dardos e começaram a atirar ali nas pessoas. Eles então começaram a se sentar ali enquanto jogavam esses dardos e discutiram a estratégia de jogo. Qual é a estratégia de jogo? O Sasha disse isso aqui: a gente tinha que colocar 2 nessa roça que ainda não foram e 2 na próxima roça que também não foram. Babi e Gilson nessa e na próxima Albert e Sidney. Aí o Gui disse que tem que garantir então que eles continuem ganhando o próximo fazendeiro. Aí o Yuri disse assim: vai sobrar na roça eu ou o Sasha, e a gente veta o Gilson, e vai ficar eu e ele contra a Babi. Ou seja, eles já estão cantando vitória antes do tempo, né? Pode ser que seja uma prova de sorte e a Babi esteja com sorte. Vai, né? Que o Carelli resolve dar uma carelada dessas. E aí eles pegaram lá as fotos da Babi, começaram lá a tirar dardos. A Luana disse que ela era uma bicha mentirosa, que ela aumenta tudo. O Sasha chamou ela de mentirosa. O Gui chamou ela de sonsa. O Yuri chamou ela de arrogante. O Gui falou assim: que eu espero que quando você cair numa roça você vaze daqui. Aí depois o Yuri disse que ele queria que a Babi saísse da fazenda para ontem. Aí depois, né, eles criticaram o Albert também, chamaram o Albert ali de hipócrita, de sonso. Aí a Luana disse que ele se acha um homem de princípios e caráter, que veio para jogar e não desrespeitar ninguém, mas que no fundo ele é um machista e um sonso. Aí o Yuri disse que o Albert chamou ele de agressivo, que sendo que a aliança que ele fazia era com um cara ainda mais agressivo, chamou ele de hipócrita e que tem que ir embora da fazenda o mais rápido possível. Aí depois o Sasha chamou ele de hipócrita, rabo de baleia e tal. Aí o Gui, que ele acha que no fundo da cabeça dele ele é um ótimo jogador, que ele tem estratégia, mas no fundo é só uma mentira que ele tem ali.
Aí, depois que a Luana tirou a foto do Fernando, o que foi que o Yuri fez? Que ele tá com tanto ranço do Fernando, que ele rasgou a foto do Fernando e jogou ali no chão e pisou em cima. Pisoteou mesmo. Inclusive, a Luana falou assim, pisa mais mesmo. Deixa eu mostrar o trecho disso em vídeo pra vocês. Fernando, você é um subterrâneo. Boa, garoto. Hoje eu tô enterrando tudo. Deixa eu só avançar, né? Porque senão a gente vai ter alguns probleminhas aqui com direitos autorais, né? Esse pra mim é um dos melhores acima das cenas icônicas da Fazenda, dele pegar a foto do Fernando e pisotear Peraí, em cara, cima. Vamos, vocês estão ligados, né? Ó, pra vocês verem, não saiu exatamente, a gente pega o vídeo certo, coloca, mas vocês veem que o negócio não entrou ali certo como eu pensei que ia entrar, né? Deixa eu ver se eu acho o arquivo certo e coloco aqui pra vocês. Ai, gente, aplicativo que a gente tem que trabalhar e depender de aplicativo assim é um problema, porque é muito mais fácil ter só um negócio onde você possa clicar e aí você simplesmente clicou ali, o negócio já tá rolando, né? Seria muito bom se fosse assim. Deixa eu ver se eu tenho esse negócio aqui dele pisoteando no Fernando. Juro pra vocês que eu gravei, tá? Juro pra vocês que eu gravei essa imagem dele aí sobre pisotear no Fernando. Juro que eu gravei a imagem, juro que tá tudo aqui comigo. Mas às vezes, né, vocês sabem que esses aplicativos podem dar algum erro do tipo. Vamos lá, vamos ver se vai entrar agora aqui. Deixa eu ver se vai entrar esse vídeo aqui. Ai, vocês vão me ouvir reclamando desse aplicativo até eu conseguir trocar. E eu acho que vai ser assim até o ano que vem, né? Tá aqui, agora sim eu acho que é o negócio certo. Acho que sim, será? Será que é? Será que é? Não, não é. É o mesmo arquivo, tá? Uma coisa. Enfim, gente, vocês viram aí a foto, né? O cara lá pisoteando e pisando em cima do Fernando. E aí, de novo, depois dessa coisa toda, o Sasha chamou todos eles ali para conversar, chamou todos eles ali e colocou a estratégia mesmo. Que eles tinham que colocar nessa próxima roça, agora dessa semana, 2 pessoas que ainda não foram. Na próxima roça, 2 pessoas que também ainda não foram. E fazer assim até o momento que começar a semana turbo. Então o Sasha disse, nós temos que colocar 2 nessa que ainda não foram e 2 na próxima. Babi e Gilson, na próxima Albert e Sidney. Aí o Gui disse que eles precisam ganhar de novo o fazendeiro para eles poderem colocar em prática essa estratégia. Aí a Luana disse que ela prefere não fazer o que o Sasha está dizendo, que ela prefere enviar a antiga cúpula do grupinho para a roça. Disse ela, na minha opinião, a antiga cúpula é a que eu quero que saia. Sabe por quê? Na cabeça dele são os preferidos, as pessoas que nunca foram para a roça, os finalistas. Aí ela disse ali, por exemplo, que o Fernando e a Vanessa apontaram que a Babi é finalista. Então ela quer ir na Babi por causa disso. Aí depois a Luana começou a falar também ali sobre as opiniões que ela tem sobre o Sidney e tal. E aí ela disse que nesse momento ela não prefere colocar o Sidney, porque apesar de tudo, o Sidney é uma pessoa que cria coisas na mente dele, que ele guarda tudo, e aí quando ele tem oportunidade ele expõe as criações dele, mas que isso em si não é um grande problema. Agora, o Sasha falou assim pra ela, que se a Babi bater na roça, ela vai embora, e que se o Sidney bater na roça, ele também vai embora. E aí, eu não acho que seja assim, tá, gente? Eu vou ser sincero, eu não acho que vai ser assim, tá? Mas vamos ver como as coisas vão se encaminhar também, tá? Aí o Sasha comentou que das mulheres que ele vê no programa, apenas a Luana e a Flor têm chances reais de chegarem à final do programa entre as mulheres. Disse o Sasha,
Acho que as únicas mulheres que eu vejo tendo um lugar na final, nessa final, é você e a Flor. Aí ele disse que a parte que participantes como a Flora, a Vanessa e a Babi vão ser eliminadas por causa das atitudes e o comportamento que elas têm no jogo. Aí depois o Sasha também fez uma crítica ali para a Gisele, porque todos eles consideravam que a Gisele era bastante inteligente e não prestaram atenção nos erros graves que ela cometeu. Disse ele, a galera acha a Gisele muito inteligente, só que ela não era inteligente. O que ela fez foi uma grande burrice. Aí depois a Luana até falou assim pro Sasha que é importante você ser julgado pelo seu comportamento dentro do reality, pelas coisas que você fez lá dentro e não sobre fatores externos. Disse a Luana, sabe o que também é burrice? Trazer coisas lá de fora. Ninguém tá nem aí se você tem casa, apartamento, mãe ou pai. O pessoal vai julgar você pelo que você é aqui dentro e não pelas atitudes que você tem lá fora, seja você um monstro lá fora. E aí, esse foi o rancho do fazendeiro, gente, foi só isso. A estratégia que eles desenharam era só essa mesmo, de colocar a Babi e o Gilson agora, o Sidney e o Albert na próxima semana. Mas para que isso ocorra, eles precisam pegar o próximo fazendeiro, senão não vai rolar. Então vamos ver isso, que eu achei interessante a gente acompanhar e ver se na próxima semana eles vão ganhar de novo a prova do fazendeiro. E enquanto rolava lá o rancho do fazendeiro, a Vanessa, o Sidney, a Flora e tal, todos eles estavam ali na piscina. Aí a Vanessa, que também é psicóloga, analisou o Sasha, afirmando que ele não sente remorso pelas ações dele. Disse ela, tem pessoas que não sentem culpa em fazer mal ao outro. Eu não vou falar aqui que tem muitos pesados para não dar um diagnóstico como psicóloga, mas tem pessoas que não sentem culpa ou remorso pelo que fazem. Se for para passar por cima de alguém, ela passa e não sente remorso. E aí a Flora e o Sidney ali comentaram que a Luana pode estar do lado do Sasha apenas para se proteger e garantir uma permanência até pelo menos o máximo possível que ela conseguir. Disse a Flora, sabe o que eu estava pensando? Eles são amigos e tal, mas é confortável estar do lado do Sasha porque a gente sabe que vai no Sasha e eles vão ficar. E aí o Sidney disse assim, talvez ela tenha olhado para as pessoas do outro lado e falou, talvez ali eu vou ter uma capa de invisibilidade e essa paz que eu tenho aqui, porque aqui tem uma pessoa que está sempre no front, disse o Sidney se referindo aí à forma como a Luana enxergaria o Sasha. E aí a Babi disse que antes de ir embora, a Gisele revelou um segredo fortíssimo sobre a Luana, mas que ela não ia contar. Aí a Babi fala assim, eu sei de um bote dela. Aí a Vanessa fala, conta o que você sabe. A Babi insiste que ela não pode contar. Aí a Flora disse, a gente não tem disposição de fuder com a vida de ninguém. Aí o Fernando estava passando ali e disse ali que, na visão dele, a Luana não se sente incluída no G4 devido à política de exclusão das mulheres do grupo. Disse o Fernando, a gente estava comentando lá embaixo que no grupo da broderagem, a Luana não se sente muito incluída porque a política para mulheres lá não é muito inclusiva. E aí depois ele disse que ia para academia enquanto os urubus não estavam lá. Aí a Babi responde assim para ele que o conceito de broderagem é essa coisa que fica rolando só entre homens e que o Sidney inclusive poderia fazer parte. Disse o Fernando, broderagem são homens que se pegam na encolha. E aí a Vanessa pergunta assim pro Sidney, você quer fazer parte da broderagem ali? Aí o Sidney fala que não, que ele estava tranquilo ali com as meninas e que ele gosta, na verdade, de misturar tudo. Pena que eu não consegui as imagens desse diálogo todo aí pra vocês, né? E aí, depois que eles tomaram um banho na piscina, tava lá a Flora e o Sidney comendo, almoçando, basicamente.
E aí a Flora fez essa pergunta pro Sidney. Como é que a gente faz para tirar esse homem? Aí o Sidney sugeriu, então, que eles façam uma abordagem gradual e expondo a natureza do Sasha, ou pelo menos o que o Sidney acha que é a natureza dele. Disse o Sidney, é o famoso trabalho de inteligência. Aos poucos ir expondo a real natureza dele. Acho que muito já se evidenciou. Tudo que a gente viu nessa semana lá fora, como aconteceu, talvez ele saia. E aí ele disse assim que o Sasha tem uma falta de ética também. Disse aí o Sidney. Ele deixou claro que o jogo dele transcende qualquer tipo de ética. E aí a Flora disse assim que ela tá muito incrédula em pensar que o Sasha poderia ser o campeão do programa. Disse ela, pra mim é muito louco pensar que um cara desses, como o Sasha, pode ser o campeão. É muito louco. Mas sabe por que ele vai ser o campeão? Não é porque ele merece, não. É porque vocês deram o prêmio pra ele. Vocês botaram no colo dele isso tudo. E aí o Sidney disse que o Sasha é covarde, camuflado, diferente dos outros participantes mais extremos que já passaram por lá. Disse o Sidney, o Sasha é um covarde, camuflado, escondido, não é aquele cara, e usou isso, eu faço isso. Ele tá ganhando um status porque a gente fomenta o erro dele. Então vocês percebem que eles sabem que eles estão jogando o holofote para cima do Sasha. Aí o Sidney ainda ressaltou que o público pode ver o Sasha como mal interpretado. Mas vocês estão fazendo o público enxergar isso. Disse ele, talvez para o público o Sasha seja só um cara mal interpretado. E aí a Flora disse que a roça em que o Zelov participou teve recorde de votação, o que abriu muitas dúvidas. Disse ela, a roça do Zelov foi recorde de votação. É louco isso. Abre muitos parênteses na nossa cabeça. Aí depois, o Sidney afirmou ali que ele vai continuar acreditando na eliminação do Sasha até o final, mesmo que ele seja eliminado antes. Disse ele, eu vou continuar acreditando que esse cara vai sair. E aí ele disse que também está se sentindo cansado e desanimado em alguns momentos. Disse o Sidney, deu fadiga, saudade, um peso no coração de pensar, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou chatão querendo botar a coerência aonde não tem coerência? Tá? Vocês estão sendo muito chatos, inclusive. Né? O papo de vocês ali, agora eu vou mostrar só um trecho ali do papo deles lá na fogueira. Gente, foi falando do Sasha o tempo todo, tá? Mas, obviamente, antes desse papo começar, tava lá o Fernando conversando com a Flor e com o Juninho, e ele acredita que a Gisele foi eliminada por causa das brigas com ele. Disse ali o Fernando, a minha estratégia era a Gisele antes da Luana na roça. Pra mim, ela ainda tá pagando o boleto da briga comigo lá no começo. E aí ele disse que o Sasha acreditou ali que ele foi o responsável pela saída da Gisele. Disse aí o Fernando, o Sasha tá convencido que ela saiu por causa dele. E aí o Juninho disse assim que ele tá observando que o Sasha tá convencido de que ele agora domina o jogo e que o jogo é dele nesse momento. Aí eles fizeram lá uma reunião, começaram a falar ali que na visão deles o G4 tá usando os animais como uma punição. E aí a Flora disse que eles têm que quebrar essa corrente. É a terceira semana que eles observam que o G4 tá usando os animais como punição. E aí o Fernando disse que nessa semana o voto dele ia ser sobre isso. Aí a Babi disse ali que ela tá muito descontente com as críticas que estão fazendo ao trabalho dela, que eles só sabem reclamar ali do lixo, mas que eles não estão lá para resolver, que o Sasha fica chamando ela de burra e tal, mas que ela não fica se metendo no serviço de ninguém, porque é que eles ficam ali querendo saber do trabalho dela. E foi aí
que a Babi revelou de novo que ela sabe esse segredo da Luana, mas que ela prometeu para Gisele que ela não revelaria. E aí o Sidney jogou assim uma indireta. O segredo aconteceu aqui na fazenda? Então, aconteceu dentro da fazenda, inclusive, né? E aí eles continuaram falando sobre isso. Tentaram de todas as maneiras descobrir o tal do segredo da Luana e já fizeram a grande estratégia deles, mandar o Sasha para a roça de novo. Aí ela disse que ela não pode revelar o segredo porque ela fez uma promessa para Gisele. E aí o Sidney perguntou quantas pessoas estão envolvidas nesse segredo. Aí o Fernando sugeriu que a Babi então revelasse o segredo no ao vivo, caso ela fosse colocada na roça. Disse o Fernando, eu contaria isso no ao vivo. Eu sei que a Gisele falou que você fez isso, isso e isso. Aí a Vanessa até responde assim, imagina, o Fernando ousado. E você faria isso, Babi? E aí o Fernando, inclusive, sugeriu usar o segredo para tentar provocar uma expulsão da Luana. Disse o Fernando, se você usar o segredo, ela vai jogar bosta nas suas roupas. Aí a Babi fala que ela vai mesmo. E aí o Fernando disse, e aí ela é eliminada. Foi a única coisa que eles tramaram ali. Votar no Sasha e uma possível expulsão da Luana. Aí depois eles discutiram que eles tinham que mandar o Sasha para a roça, porque o Sasha agora precisa responder pelas ações dele. E aí o Fernando disse que o Sasha tinha que ir para a roça, mas que ele tinha que ser vetado de fazer a prova do fazendeiro. Então que eles tinham que fazer sobrar alguém do lado deles, justamente para que o Sasha vá direto para a roça. Aí a Flora disse que o Sasha tem que ir direto para a roça. Aí o Albert disse que o Sasha até agora teve muita sorte também e que eles precisam agora testar o Sasha sem ter passado por tudo isso. Aí depois o Albert falou que o Sasha está prejudicando os animais e ainda disse assim, não é o Sidney que está se lascando como você falou, é o animal que está se lascando por sua culpa. Aí depois eles começaram a questionar ali como é que o Sasha ganharia esse programa. E aí eles começaram a achar que o Sasha estava ouvindo a conversa deles, porque o Sasha acabou dormindo ali. E aí o Juninho disse que o Sasha estava se fingindo de dormindo, mas que no fundo ele estava ouvindo. Disse o Juninho, tá vendo aquela janela ali na escada? Vocês estão vendo o negócio azul? É a calça jeans do Sasha. E aí o Sidney disse que ele estava ouvindo tudo ali e fingindo que estava dormindo. Aí depois eles continuaram a falar de novo do jogo do Sasha, né? O Sasha estava realmente dormindo nesse momento. E aí eles continuaram a falar do jogo do Sasha, que o Sasha continua ali criando coisas, narrativas e tal, e que o negócio dele é extra-jogo, não é jogo. E aí o Sidney diz que todo mundo aponta o Sasha como grande jogador, mas que no fundo ele é totalmente o contrário disso, que ele é covarde e incompetente. Aí começaram a se questionar como é que o público pode estar aprovando as atitudes do Sasha. Disse o Sidney, ele conseguiu esse espaço na covardia, não foi jogando, não é o jogo que a gente faz aqui. Ele só conseguiu isso porque vocês deram para ele. É só assim, é só por isso que o Sasha tá tendo esse destaque todo. Aí a Babi disse assim, que se o Albert, aliás, falou que se o Sasha ganhar o programa, o mundo tá de ponta cabeça. A Babi disse que os valores estão invertidos, que os princípios estão invertidos e que Deus tem que voltar logo. Aí depois ali disseram que o Sasha tá fudendo com a mente de todo mundo. Disse o Sidney que é muito confuso para a mente dele que todo mundo lá fora esteja trazendo as questões de saúde mental, lutando para se estabilizar, buscando alternativas e recursos para uma pessoa fazer um jogo e um movimento totalmente contrário a tudo isso e as pessoas lá fora acharem ok. Mas ninguém está achando ok. Só estão dando o prêmio pro Sasha porque vocês estão fazendo isso ali. São vocês que estão entregando de bandeja para ele.
Aí depois o Sidney disse que ele tá muito frustrado com a convivência com o Sasha. Disse o Sidney que ele tá cansado de ver o Sasha usar o bicho como castigo, que o Sasha tem que destruir o emocional das pessoas e que tá tudo certo, e que ele disse que pra ele não tá, que ele tá se sentindo mal por ser obrigado a conviver com esse tipo de comportamento que ele reprova. Gente, eles falaram do Sasha a noite toda, tá? Foi a noite inteira falando do Sasha, tá? Então, assim, vocês percebem que eles não têm muito mais o que dizer. Tem outras coisas lá, que a conversa deles foi bem extensa, tá? Terminou ainda agora. Mas, assim, eu só vou resumir o máximo que eu pude resumir da conversa deles. 10 minutos foi suficiente. Chato demais. Enfim, gente, é isso aí que aconteceu na noite de sábado, né? A gente ainda arrumou uma pedra pra tirar um leitezinho pra vocês. Mas olha, hoje tem a prova de fogo. Provavelmente não vai ter apontamento, né? O Carelli deve botar algum joguinho pra eles ganharem dinheiro. Mas a gente vai estar aqui, a gente vai comentar aí quem vai ganhar essa prova de fogo, porque o jogo se define a partir disso. Eles podem fazer todas as maquinações ali, mas sem ter esse detalhe, eles não podem ir muito adiante, né? Primeiro precisa saber quem pegou o lampião, para onde o lampião vai, para onde o poder vai, aí o jogo se define muito mais. Coisas que a gente só vai descobrir amanhã. Então, até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.